Jesus é a ressurreição e a vida. É a resposta definitiva para a grande inimiga, a morte. E diante de tantas mortes, de tantas coisas ruins que a gente enfrenta na vida, é bom a gente saber que Jesus está ali para vencer esse grande inimigo que a gente tem em comum, que é a morte. É por isso que hoje, meditando sobre a liturgia do 5º domingo do tempo da Quaresma, a gente vai ver como Cristo, fazendo morada em nós, nos ajuda a vencer a morte da indiferença em relação aos irmãos que mais precisam de moradia. Jesus vai nos orientar a desamarrar os laços que matam a vida e a esperança. Vem com a gente, você está no podcast, vamos juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e já quero começar pedindo desculpas a todo mundo pela minha voz estar um pouquinho mais rouca, um pouquinho mais cansada. É que essa semana tem sido bem puxada, viu? Hoje foi corrido, então eu estou gravando aqui já bem cansado, mas eu espero que dê tudo certo e a gente continue aí nesse mesmo ritmo, destrinchando esses domingos quaresmais e entendendo em cada um deles o que é que a campanha da fraternidade tem a nos dizer. Quero acolher todo mundo que está chegando pelas rádios, meu carinho, meu abraço, a você, meu querido ouvinte, que está aí chegando pela rádio, a você também que vem pela internet, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, é muito bom poder receber vocês aqui nesse espaço de crescimento da nossa fé, fortalecimento da nossa espiritualidade e de vida, não é mesmo? Vamos desamarrar esses laços que matam a vida e a esperança? Vamos embora. Nós vamos contemplar nesse domingo do tempo da Quaresma, o 5º domingo, o Evangelho de João, que também é bem extensa, essa partezinha aí do Evangelho, que vai contar pra gente a história do Lázaro, um grande amigo de Jesus que morreu. Nós somos hoje convidados a enfrentar aquilo que também está morto em nós e também ao nosso redor. Será que dentro de nós, onde Cristo habita, onde é um lugar de vida, será que tem alguma coisa aí, alguma parte morta precisando de ressurreição? E na sua volta, ao seu redor, será que a gente encontra só sinais de vida? Será que ainda não encontramos alguns sinais de morte? A morte, será que não está aí rondando a gente? Como a gente está refletindo aqui, né? Nem sempre existe somente vida em nós. No entanto, a campanha da fraternidade vem trazer para a gente esse ano a perspectiva de Cristo que mora na gente, né? Então, é interessante a gente observar como algumas das curiosidades que a gente sempre tem trazido aqui a cada semana sobre a campanha da fraternidade, é que lá na conclusão do texto, claro que a gente não está acabando essa série hoje, né? Mas vale observar que lá na conclusão do texto, a gente vai perceber que o nosso corpo é morada. Quando o Senhor veio morar em nós, Ele não está falando somente de uma morada física com casa, não. Mas dentro de nós, no nosso corpo. É por isso que o nosso corpo é morada. Só que essa morada também precisa de um lugar para viver e conviver. Uma morada essa que faz parte do bairro, de uma cidade, de um país. Todos que compartilham então essa grande casa comum que é o planeta Terra. E Deus então habita todas essas moradas. O desejo de Deus é que a cidade seja então uma expressão desse reino que Ele anunciou e tornou presente. Jesus então, que mora em nós, escolheu morar entre nós e em nós, faz então com que a gente tome uma decisão, né, de perceber que esta casa comum, o lugar onde a gente habita, onde Cristo desejou morar e veio de verdade, né,
deve ser um reflexo deste reino de Deus. De que forma? O reino de Deus é um lugar para todos os que creem, para todos os que buscam, para todos aqueles, enfim, que desejam uma vida mais digna, de um lugar onde eu possa olhar para o lado e encontrar irmãos. De fato, está em casa, nesta casa comum. E aí então, meus irmãos, olhando para a nossa cidade, a gente vê que é um lugar onde todos os irmãos podem morar. Daí a importância de transformar em reino de Deus esta nossa realidade, convertendo esta nossa realidade. Hoje a gente vai entender que as coisas não estão para tão longe não, tá? Que as coisas com Deus geralmente são agora. É num tempo mais próximo do que o que a gente normalmente possa imaginar. E olhando então lá para o texto base da campanha da fraternidade, a gente percebe que a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. Sem moradia é muito difícil ter acesso aos outros direitos. Assim diz o número 23 do texto base da campanha da fraternidade. A moradia digna, mesmo sendo um direito humano previsto no Sistema das Nações Unidas e no artigo 6º da nossa Constituição Federal, permanece inacessível para grande parte da população brasileira. Os movimentos populares defendem que a moradia é a porta de entrada para todos os demais direitos, dada a sua centralidade na vida de uma família. E mesmo com intensa dedicação para a garantia desse direito, dia a dia presencia-se o despejo de comunidades inteiras de modo desumano. Além disso, ocorrem enchentes e deslizamentos de terra, cujo impacto aumenta com a ausência das políticas públicas adequadas, destruindo o pouco que inúmeras famílias empobrecidas levaram anos para poder construir. Forte, né? São contextos muito complicados, esses das questões de moradia, e esse número que a gente abordou aqui do texto base da campanha da fraternidade conta pra gente essa realidade, né? Não tem como, meus irmãos, a gente viver, a gente trazer vida, se existe um contexto de violência e de morte que despreza os irmãos que têm uma moradia precária. Porque, como a gente vê, há muito desrespeito em relação às pessoas mais empobrecidas e às suas casas. São despejos forçados, são tragédias climáticas, são violências urbanas que vão matando os sonhos das pessoas. Inclusive essas tragédias climáticas que por si só existiriam em qualquer contexto, são extremamente pioradas por causa da ação da gente, né? E eu digo da gente enquanto sociedade, porque a gente não percebe, né, e não respeita a realidade de tantos irmãos que são forçados, às vezes, a morar em morros, em lugares que são desumanos, né? E aí a urbanização desenfreada faz com que tantas moradias sejam precarizadas e, quando chove e não há um preparo, né, para receber aquela chuva, como a gente já viu em outros episódios, a tragédia está aí anunciada. E ainda é importante perceber que essas moradias precárias acabam roubando a saúde, a educação, a segurança, a vida da gente. Moradias precárias acabam fazendo com que as pessoas morram, né, aos pouquinhos, sem saúde, sem poder estudar direito, sem segurança, sem futuro. É muito triste de ver essa realidade, não é? Realidade triste não é uma coisa de agora. Desde o tempo de Jesus a gente vê isso. E por isso mesmo, por falar nele, vamos ao Evangelho então do domingo. A gente já percebeu então esta realidade, né, que a campanha da fraternidade nos afirmou, nos fez ver. A questão da moradia precária como um lugar de morte, né? E aí, o que é que isso toca lá no Evangelho? O Evangelho que a gente vai contemplar hoje é o Evangelho de João, como a gente já tinha falado no início, capítulo 11, versículo do 1 ao 45. Vamos lá? Todo mundo pegue sua Bíblia e vamos contemplar então o que nos diz este Evangelho. Naquele tempo havia um doente, Lázaro,
que era de Betânia, povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde ele se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse de sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos também nós para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e de Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedirdes a Deus, ele te concederá. Jesus respondeu: Teu irmão ressuscitará. E disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu-se interiormente, ficou profundamente comovido, e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele.
palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É brinquedo, minha gente? Não é não, né? Vocês estão percebendo aí este evangelho tão lindo, tão forte, que será que ele nos faz perceber? O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é o choro de Jesus. Jesus, vindo da parte de Deus em unidade com o Pai, também sente a dor de quem sofre. É Deus se comovendo pela dor dos seus filhos, que não têm mais perspectiva de vida, que estão diante da morte. E aí ele grita: Lázaro, vem para fora. Esse grito de Jesus, essa fala com voz forte, é a palavra de Deus ordenando vida para a gente. E esse grito de Cristo faz com que Lázaro volte a viver saindo do lugar de morte, desatando os nós que lhe prendiam na morte, que seguravam seu corpo naquele lugar que não era um lugar de vida. Hoje, então, Cristo chama a gente para fora de estruturas que oprimem quem não tem casa. Que estruturas são essas? Aquela estrutura que a gente vem brigando com ela desde a primeira semana da Quaresma aqui no nosso podcast, que é a da indiferença. Tantos de nós vivemos os nossos dias sem nos importarmos com os irmãos que sofrem sem moradia e também com a casa bem precária, com a moradia bem precária, que nem conseguem chamar aquilo de lar. Cristo nos chama para fora de estrutura que oprime quem não tem casa. Essas pessoas que são tão relegadas, que são tão humilhadas, que são desumanizadas por nós, enquanto sociedade. Cristo chama aqueles que estão mortos em seus sonhos, porque não têm uma casa digna, porque tem uma casa tão precária, que veem sua casa cair diante de si em alguma tempestade, que percebem a violência urbana a qual são submetidos, porque vão morar em lugares extremamente inóspitos, porque são desprezados em sua região, lá na favela, no bairro de periferia, onde não chega água, onde não tem endereço certinho para eles receberem alguma comunicação, onde não chega energia elétrica, onde tudo é marginalizado. Não tem rua, não tem acessibilidade, não tem vida. Que tal a gente começar a repensar, então, esses lugares que a gente tem visto são de morte em torno da gente, né? Um caminho interessante que a espiritualidade salesiana nos dá é esse. Dom Bosco devolvia a vida para os jovens, que muitas vezes eram enterrados pelo desprezo do Estado, por não terem educação, pela pobreza, pela violência ao qual tantas vezes também eram submetidos. E aí, meus irmãos, cabe a gente também começar a trazer vida para dentro das moradias interiores que cada uma tem dentro de si, que os irmãos mais pobres têm dentro de si. Maria, nossa mãe auxiliadora, ajuda a gente também a desatar esses nós, a desamarrar os nossos medos e as nossas paralisias, aquilo que nos deixa como mortos. Maria, que auxilia, que ajuda, é aquela que nos dá o testemunho. Embora ela não tenha aparecido no Evangelho deste domingo, mas sabemos, é aquela que nos ajuda no caminho até Jesus. E por isso mesmo é que a gente sempre, como comunidade salesiana, como espiritualidade salesiana, a gente não deixa de clamar a intercessão dela, né? Inclusive pelos irmãos que tanto precisam de apoio. Não é fácil resolver este problema da moradia digna. Sabemos que a gente só pode agir mesmo para resolver isso enquanto sociedade. É por isso que eu te peço que, diante da sensibilização dessas dores dos irmãos, que você aí na sua realidade, no seu grupo de jovens, na sua comunidade de fé, na sua paróquia, na sua associação, enfim, que vocês, ao conversar sobre esses assuntos, não menosprezem, não minem essa realidade que é tão difícil. Eu sei que pode ser que na sua paróquia não haja alguma ação nesse sentido, mas será que não existe algum outro lugar em que essas questões estão sendo resolvidas? Será que para além da sua igreja, na cidade onde você está, será que não existe algum programa habitacional interessante desenvolvido pela prefeitura em parceria com o governo federal? Ou mesmo
pelo Estado? E vocês aí, enquanto comunidade paroquial, de que forma vocês podem também observar as ações dos vereadores e vereadoras que muitas vezes aparecem aí, inclusive aparecerão aí em suas paróquias este ano, pedindo votos, mostrando que tem fé? Talvez seja interessante começar a cobrar dessas pessoas que foram eleitas alguma ação, não é? Sobre o que eles estão fazendo. De maneira pessoal, é interessante essa ação, mas quando a gente se junta, aí a gente como comunidade faz uma pressão bem maior diante deles, porque a gente tem aquilo que eles tanto desejam, o título de eleitor. Então é bom, como cidadãos e cidadãs de bem, né, como bons cristãos e honestos cidadãos, a gente fazer uma pressãozinha, né, nos nossos vereadores e perceber o que é que está acontecendo para que tantos irmãos ainda estejam em situações precárias. Será que eles não têm o que fazer em relação a isso? Então, na perspectiva da campanha da fraternidade, da nossa fé, fica aqui essa orientação diante deste 5º domingo do tempo da Quaresma. Neste Evangelho, Jesus nos chama à vida. Mostra para a gente que Ele é a ressurreição. E não é ressurreição para o futuro, é ressurreição agora. Ele perguntou a Marta: você crê isto? Você acredita que eu sou a ressurreição? Então, minha gente, é em Cristo que a gente vive. É a partir da nossa fé em Jesus Cristo que a gente encontra a vida, mas a gente precisa acreditar. O Senhor nos chama hoje à vida. E talvez os seus braços, a sua voz, sejam essa ação de chamado para a vida. Vamos nos colocar então à disposição? Acho que uma boa forma de a gente começar a transformar é a gente começar a acreditar um pouquinho mais. Que tal fazer viver a fé que tantas vezes anda morta no seu coração? Que tal deixar Jesus Cristo chamar para fora aquilo que está de morto ainda, de desesperançoso em você? E assim você trazer vida à sua volta, ao seu redor. Então, para uma reflexão, eu peço que você, muito honestamente, repense como anda a sua vida e escreva aí, num papelzinho, num caderno espiritual, o que anda morto em mim, o que é que está morto em mim. E aí você veja se existe alguma coisa, alguma parte sua que está morta dentro de si e tente ouvir no fundo do seu coração Jesus te chamar para a vida. E aí, para começar a transformar, fazer um gesto concreto de vida para alguém. Vamos começar a fazer isso? Eu estava vendo aqui nas minhas pesquisas, né, uma reflexão que eu achei linda, 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 linda. Um senhor no interior, quando ouviu esse evangelho e foi partilhar, falou assim para um padre: seu padre, tudo nesse evangelho que trouxe vida foi a ação de Jesus. Mas uma coisa só ele pediu para a gente, além de acreditar, que a gente remova a pedra. O problema é que tem muita gente que não está conseguindo remover a pedra, não está querendo remover a pedra. Aí como é que Jesus vai fazer viver? Forte, né não? Fica aí com essa reflexão, remova a pedra que Jesus Cristo está pedindo para fazer viver o que ainda está morto dentro de você. Em relação a essa campanha da fraternidade, pense também, o que é que anda morto em mim, hein? Como é que eu vou remover essa pedra que o Senhor está me pedindo e abrir mais este espaço para que Cristo faça viver, para que Cristo me faça viver? Vamos refletir sobre isso. Espero que você tenha uma semana muito maravilhosa. E para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, vem comigo para a gente rezar juntos a oração da campanha da Fraternidade 2026. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus nosso Pai, em Jesus, vosso Filho, viestes morar entre nós e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós os agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos.
nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. Amém. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos, então, na próxima semana, no próximo episódio do nosso podcast. Bom, até lá, te peço que você curta esse conteúdo. Se você está ouvindo pelo rádio, compartilha com todos os seus amigos e vizinhos o horário do nosso programa e nos siga lá no Instagram, podcast Vamos Juntos, tá bom? Espero por você. Até semana que vem, no próximo episódio do nosso podcast Vamos Juntos.